Oi, gente! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mapeamento sistêmico, sobre ferramentas de mapeamento, sobre trabalho, sobre profissão terapeuta, sobre psicologia, sobre vida e realização. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e muito querida, que é a Patrícia Gonçalves. Já já ela vai estar aí conosco e vai falar sobre a trajetória dela, sobre quais ferramentas ela usa no trabalho, sobre como ela aplica, né, no seu trabalho, são os seus atendimentos, falar da sua trajetória. Então, eu convido vocês a ficarem conosco para que nós possamos trocar todas essas experiências aí de aprendizado. Hoje vai ser com certeza uma sexta-feira diferente. A nossa live começa agora às 19h30, vai até às 20h30. Então eu espero vocês com muito amor aqui conosco, que vocês fiquem para essa jornada, encaminhem essa live para as pessoas. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Encaminhem essa live para as pessoas que possam estar aí com dificuldades na carreira, no processo terapêutico, inseguros, querendo conhecer novos processos, novas ferramentas. A gente sabe que tem muita gente, né, que começa a jornada, começa o trabalho, faz um monte de formação e fica com medo de atender. Faz o movimento de fazer algo diferente, mas tem medo de fazer os seus atendimentos. Então hoje nós vamos falar sobre isso, né? Falar sobre essa jornada, como é essa jornada profissional na nossa história. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aguardando a Paty para a gente começar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aí. Conhece, Nath? Você conhece alguém nessa insegurança? Conta para mim quem é essa pessoa e como que ela está lidando com os processos dela. Sabe, gente, ao longo dos anos, nós recebemos aqui no Instituto muitas pessoas nessa insegurança. Muitas pessoas com medo de se colocar no mercado, com medo de não ter o conhecimento suficiente, ou às vezes até entendendo que fizeram um processo terapêutico e ficou faltando alguma coisa para entregar para aquele cliente, entendendo que não foi suficiente. Ai, Natália, isso é engraçado demais. Eu também agradeço a Deus por ter você na minha vida, Flor. Chegamos juntas nessas jornadas, né? São grandes jornadas de aprendizado que nós temos com as pessoas que chegam na nossa vida, né? Que seguem conosco na jornada. Então, eu sou muito feliz porque eu tive nesse lugar, né, gente? Eu tive nesse lugar de ficar insegura, de achar que não sabia o suficiente. Sabe uma coisa interessante que eu falo sempre? Que eu tive um lugar de achar que a forma de eu falar não era suficientemente terapêutica. Eu achava que tinha que falar mais leve, mais baixinho, mais sossegada, e eu não conseguia acessar esse lugar, porque eu venho da área da gestão, né? E na área da gestão a gente tem um outro posicionamento de negociação e tal. Então eu sofri um pouquinho nesse lugar até achar o meu caminho e a minha postura, né? E entender que tinham pessoas que precisavam do meu jeito de ser e da forma que eu entregava. Então cada um de vocês podem ter certeza absoluta que cada um de vocês, cada terapeuta e profissional que passa por aqui, tem condição de entregar o melhor para os seus clientes, pacientes que procuram. Deixa eu mandar aqui, aceitar o convite. Já aceitei. Vamos acreditar que a nossa live hoje não vai ter nenhum tipo de problema. Mandar boas energias para o Instagram, nos manter de pé. Já aceitei aqui a solicitação da Paty. Parece que tá
Aí, aceitar. Entrar ao vivo. Uai, gente. Patrícia, eu vi que você entrou aí. Eu estou aceitando a sua solicitação e tá dando algum erro aqui. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite para você. Ah, eu já mandei um convite aí, Patrícia. Verifica se aparece para você o convite. Aqui está aparecendo assim para mim. Instituto Sagrada Alma não pode participar. Deixa eu mandar. Espera aí, deixa eu mandar de novo. Vamos nós, gente. Vamos nós. Vai dar certo. Aí. Pronto, mandei de novo o convite, Patrícia. A gente vai aprendendo a fazer essa jornada aí dessa internet, que cada dia muda o lugar onde a gente aperta, onde a gente convida, onde as coisas funcionam. Então eu creio que agora vai dar certo. Paty, te mandei aí o convite, Xará. Procura aí que deve estar aparecendo para você em algum lugar o convite para você poder participar aqui da nossa live. Gente, enquanto a Patrícia está lá procurando lugar para aceitar o meu convite, isso, tenta aí, Patrícia. Eu estou parada aqui, te esperando. Hoje tem muitas Patrícias, ó. Patrícia Mota está nos assistindo. A Patrícia Gonçalves do Instituto Sagrada Alma vai entrar na live comigo. Mas o mundo é das Patrícias, né, gente? Eu li isso em algum lugar. Ó, a Cleusa Faria tá falando, vai na Pessoinha. Eu já fui. Eu já fui na Pessoinha. Eu já apertei na Pessoinha aqui. Deixa eu aceitar o seu, Patrícia. Peraí. Vamos ver o que que acontece quando eu aceito o seu. Patrícia, faz o seguinte, sai da live. Ai, agora vai dar certo. Agora foi. Gente, Opa! não é possível, numa Pois sexta-feira. é. Não, vamos concluir aqui a semana. Exatamente. Que coisa boa, Pati. Que honra te receber aqui. Quero agradecer demais o seu convite. Quero que você se apresente, mas antes eu quero dizer que eu sou muito feliz por ter você na minha vida, na minha jornada, na minha história, né? Nós já nos aproximamos, nos distanciamos, porque cada uma foi fazer as suas próprias jornadas. Agora estamos de novo engastalhada na mesma história e tomara que a gente siga nessa jornada. Gente, a Paty é uma psicóloga há mais de 30 anos, não podia falar isso porque a gente entrega a idade, né? Mas não Tá tudo parece, mas certo. ela é uma psicóloga há 30 anos, Pois consteladora, estudou conosco a familiar, estudou a estrutural, depois com o Guilhermo, fez também a formação com a tia Varga, fez a circular com o Guilhermo, é uma das duas pessoas que tem no Brasil que tem validação para trabalhar com a constelação circular. Então, é uma pessoa que tem uma grande jornada nesse lugar terapêutico. Eu quero que vocês abram muito bem seus olhos e seus ouvidos para ouvir o que ela tem a dizer. E mais do que isso, gente, a Patrícia foi a anfitriã do meu primeiro evento em São Paulo, ah, quando o nosso mapeamento era ferramentas. Ela me sim. recebeu no espaço dela, com o pão de queijo delicioso que o Valdir faz. E foi muito bom fazer essa jornada. Agradeço muito, Patrícia, porque você me permitiu um novo mundo a partir desse movimento, né, que a gente fez, porque eu ficava muito aqui na minha região. Foi Sim. um movimento que me levou para uma expansão muito grande. E eu sei que quando boas pessoas nos abrem portas, essas portas se expandem. Então, tá aí um exemplo de que você tem um coração muito bom e eu agradeço por fazer parte dele, que eu sei. Ai, faz
mesmo. Nossa, que alegria escutar tudo isso de você e estar aqui. Hoje são duas Patrícias. Jesus. Exatamente. Segurem-se, segurem-se. Segurem. E as Patrícias são terríveis, são terríveis. Mas a honra é minha também. É, eu acho que falar desse trabalho, né? Sabe, e realmente, né? Você veio no meu espaço. Era um momento. Olha só, eu nunca me esqueço disso. Você veio e 40 dias depois fechou tudo, né? Exatamente. A pandemia chegou. Foi assim o momento certo, né? Você sabe que eu penso muito nisso? Se a gente não tivesse feito aquele movimento naquela hora, será que Sim, esse movimento teria acontecido, né? olha só. Porque depois ficamos fechados muito tempo. Paty, espera aí que Ficamos. eu vou só. Gente, eu vou fechar os comentários, Sim. porque senão a letrinha fica no rosto do convidado. Mas no final da live, ao final da live, nós vamos abrir. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa eu só fazer isso, porque eu acho ruim quando fica essa letrinha. Ai, gente, como que eu faço isso agora? É um desafio esse Instagram. Não, É um mudou o desafio. negócio aqui, porque antes ficavam 3 pontinhos. Calma. Gente, Tranquila. antes tinha uns 3 pontinhos que ficavam. Ah, aqui, mudaram os 3 pontinhos, que era bem no comentário, Sim. agora está lá em cima. E vai mudando e a gente vai apanhando e É, aprendendo com ele, né? eu brinco Porque que eu tenho certeza que tem um estagiário que cuida desses botõezinhos do Instagram e ele acorda e fala: Hoje eu não estou fazendo nada, vou mudar de lugar. isso. Porque a gente apanha, né, Sim, Paty? apanha. Hoje mesmo eu estava. Faz tempo que eu não faço live. E aí eu falei assim: vou me organizar. E eu falei assim: vamos ver se está tudo no lugar, porque muda. Mudam, Exato. mudam, né? Eu queria dizer que eu estou muito feliz de participar dessa jornada dessa semana. Sim. Eu pude assistir, eu só não assistia de ontem, mas eu venho assistindo, assisti colegas, É, que né, bom. que nós temos em comum, que é um presente, assisti a Regiane, assisti o Devanir. Sim, Não consegui assistir ontem, porque eu estava em atendimento, mas eu me comprometo de assistir amanhã, tá né? E certo. tá aqui é um presente também para mim, porque você, se eu abrir portas para você, você também abriu muitas portas para mim. A gente teve a oportunidade há pouco tempo de conversar sobre isso e eu estou Sim, muito feliz de poder abrir a nossa conversa aqui com mais pessoas, né? sim. Então, a gente se conheceu numa formação, e aí você e a Regiane já comentou dela, até a gente conhecer a Regiane lá também, né? E aí, o que que a gente ganhou, né? Todo mundo ganhou, a grande verdade foi isso, porque aí a gente ganhou o teu conhecimento, é isso que a gente ganhou, veja só, porque nós tínhamos uma sede de melhorar, de aprender. No meu caso, você e a Regiane já eram formadas, eu ainda não era. Aquele lugar era a minha primeira formação. E aí, depois, quando você veio para São Paulo, que graças a Deus foi no meu espaço, fico muito honrada de ter sido. Comemos muito pão de queijo, esse é um fato, Sim. né? Comemos muito pão de queijo, afinal, é uma mineira vinda em São Paulo. Exato. Não passa sem pão de queijo de jeito nenhum, gente. Ela veio e falou assim: Patrícia, pelo amor de Deus, que tenha pão de queijo. Então, o pão de queijo estava lá, né? Graças a Deus a gente pôde brincar com tudo isso. Exato. E a gente nem imaginava que depois, 40 dias depois, estaríamos todos trancados dentro de casa. Mas você, respondendo um pouquinho do que você falou, eu acho que veio no momento certo, Patrícia. Naquele momento, né, eram as ferramentas, e é o que a gente está falando aqui, todas as Uhum. lives, né? Sim. Eu estou agora na sexta-feira Uhum. vindo contribuir com isso.
e que agora tem o seu nome, o mapeamento, e que bom que isso criou mais corpo, mais forma, ficou ainda mais robusto, né? Sim, Eu fiz ferramentas, mas eu fiz o mapeamento também, porque quem bebe nessa fonte volta, e volta para amém, beber mais um pouquinho, né? Como amém. estou bebendo agora de novo na, na terapia sistêmica, porque sempre a gente pensa, eu vou repetir o curso. Não, não vai repetir o curso. Você vai com outro olhar, você vai com, Quanta com, bagagem, né? com outra bagagem, exatamente. Você vai com outra bagagem e você também tem outra bagagem. Então, você já faz um movimento diferente. Sim, Então, eu participei de bons cursos na casa, né, com muito orgulho. E também, mas se eu cheguei a todos esses outros lugares, eu devo também muito a você, porque foi de lá que eu conheci, foi no final do curso teu que eu conheci. Você é falou do estrutural, Guilherme, sim, aí fui fazer estrutural, né? Enfim, então a gente está aqui a serviço, né, de atender as pessoas da melhor forma possível, com o maior respeito possível, e sempre estudando, porque não tem outro caminho, é não verdade. tem caminho curto, não É tem, isso mesmo. Não tem. Não tem uma fórmula mágica, né? não, Não tem um jeito pronto e rápido, não tem. né? Isso Então, você disse tudo, a gente não para, né? não, não para. Agora mesmo eu estou estudando trauma, é uma teoria fantástica, né? Sim. E a gente vai adequando para os nossos modelos de atendimento, para o nosso jeito Uhum. de atender. Mas eu acho que hoje vir aqui falar das ferramentas, falar do mapeamento, é um grande presente, porque o mapeamento a própria palavra diz, você mapeia. E como que Sim. você mapeia isso, né? Com uma boa anamnese, que é ensinado na tua formação, né? Sim. Olha só, eu não usava uma ferramenta que ela ensina, pois ela fez comigo há pouco tempo atrás. Eu fiquei de queixo caído, falei assim, meu Deus, como é que eu não estou usando isso? Que é a linha do tempo, Sim. né? Mas eu acho que Adoro hoje eu vim a falar linha do tempo, adoro, adoro. tudo, porque assim, é outra fotografia que tira. Uhum. Se o desenho, eu sou apaixonada pelo desenho, você sabe disso. Sem o Sim. desenho, não sou ninguém nessa vida, porque. Então, assim, eu acho que o Devanir também fez uma fala bem importante. Ele fala: se a gente faz uma boa anamnese, a gente tem um desenho, né? Sim. Gente, aí depois vai para minha paixão, Uhum. né? Que você sabe que né? Aham. A constelação na água que eu adoro. Sim. Eu sou, eu sou suspeita em falar, né? E por que que eu fui para a água, né? Eu acho que no começo, porque veja bem, eu comecei pelas ferramentas, né? A gente teve aquele primeiro Sim. curso que ficaram muitas questões ali, e aí eu fiz as ferramentas que hoje é o Esse primeiro curso mapeamento. que ficaram as questões não foi comigo, viu, gente? Não fui eu. Não, é um curso que a Não. gente estava matriculado. Era um É, curso que eu, ela, Regiane, tinha um povo grande lá. é, A gente, a gente investiu lá e a gente foi surpreendida de forma não tão positiva. E aí, mas disso, o que que a gente. Então, eu vim e tive a formação das ferramentas, né? é. E ali foi o meu chão, né? Foi o meu chão. E nesse curso é quando a gente aprende a constelação na água, depois eu fiz o avançado na água, né? Sim. Então, eu adoro a constelação na água, por quê? Né? Porque o movimento é da água. E aí surpreende, às vezes, nós como facilitadores e o próprio
cliente. Porque Sim, muitas vezes, para quem faz atendimento online, para quem faz atendimento individual, é, você tem, e todos nós aqui, graças a Deus, com boas formações hoje, né, sim, a gente constela de qualquer forma, não é mesmo? exatamente. Até Que é com outra coisa, sachê. é, que é outra coisa importante de falar, né? Eu sempre gosto de bater nessa tecla. é, Aprendam de um jeito que vocês façam com tudo que vocês têm ou sem ter nada. Aprendam de um jeito que vocês consigam usar o que tiver à sua frente ou sem ter nada à sua frente. Essa é a grande, é o grande pulo do gato O do pulo nosso do trabalho, gato. né? É o Sim, grande pulo do gato. Não fique preso, eu falo muito isso. Não fique preso numa maletinha que você tem que carregar para cima e para baixo para o seu trabalho funcionar, né? Aprenda algo de verdade, assim, para dentro da sua alma, que onde você estiver, você consegue acessar o que a pessoa traz na alma dela, aplicando o seu aprendizado, né, Paty? pois é. Outro dia, por exemplo, 2 semanas atrás, eu não fui para fazer uma constelação, eu fui para o espaço, fui atender um cliente que está comigo já há um tempo significativo, e o assunto veio, e eu falei assim, não, não, não estão meus bonecos aqui, porque como eu também fico muito online, então eu tenho a chance de ficar em casa, enfim. Sim. Então, naquele momento eu não estava, Uhum. nem com os meus bonecos da água ou Uhum. qualquer outro, mas eu estava cheio de Ah, pedras. E aí eu falei uhum. assim, querido, hoje nós vamos com pedras. Ele ficou olhando assim, eu falei, sim, a gente vai com as pedras, né? Então, eu acho que primeiro, é, pavimenta, falo muito disso, pavimenta a sua formação, né? Sim. O que que você ganha, né? Que é um grande, uma mala de ferramentas que você entrega, né? Uhum. O mapeamento sistêmico. Sim. Então, é ali que a gente vai tendo mais recursos e mais recursos. Mas, assim, aprenda a fazer com aquilo que você tiver. Tudo Sim. disponível ou não. E Exatamente. eu adoro a água. Eu adoro a água. Hoje à tarde, constelei na água, né? Às vezes, você outro dia me pergunta assim, quais são os relatos, né? A Uhum. gente conversando. São diversos. Assim, tem gente que fala assim, nossa, o jeito que ficou é o jeitinho que é minha família. Esse Sim. irmão é grudadinho com essa irmã. Nossa, como isso é grudadinho, né? E vai acontecendo Sim. o movimento naturalmente. Mas outro dia eu fiquei surpresa porque as mães com suas conflitos, com seu sofrimento, com as dores dos seus filhos, eu queria tanto olhar para a relação com a minha filha. Falei, tá bom, então vamos olhar. E aí fez o desenho, fez as coisas, foi para a água. Quando eu coloquei na água, a filha dela foi lá e grudou na avó. Aí eu falei, Olha. nossa, você, você reconhece esse movimento? Sim, o meu irmão tinha acabado de morrer. E Olha. 2 dias depois eu ganhei a minha filha. E aí minha mãe diz, é, ela é a minha alegria da vida, Nossa. né? Aí é onde vai a neta, né? Então, assim, apesar de tamanha beleza, tem um peso nisso tudo, né? Sim. Tem um peso E é o que as nisso pessoas tudo. têm que ter esse cuidado dessa responsabilidade, né? Que colocam nos filhos, nos netos, né? Né? E aí eu peguei, deixei tudo, e aí quando a gente vai para a terceira parte, que eu chamo de terceira parte, que é quando tem uma conversa ali com Uhum. cada um, né? Uhum. Aí eu fiz a fala para ela, falei assim, fala para sua filha, eu te liberto dessa responsabilidade de alegrar a vovó. Sim.
Olha, né? Aí ela ficou perfeita, né? olhando. Ela ficou olhando. Por quê? Porque era bonito, né? Então ficou aquela coisa bonita. Ai, ela é Uhum. a alegria da minha vida. Sim, é muito bonito, mas ela é só uma criança. Sim. Ter a E é responsabilidade pesado. de alegrar o adulto é muito pesado, né? E aí a gente foi. Então, assim, cada constelação é um movimento E é muito. É, interessante, né, Patrícia, o movimento da água. Eu também sou uma pessoa apaixonada, né, no movimento que a eu gente faz também. com os bonecos. Eu atendi um moço essa semana e ele falou assim: que interessante, não tem nada aí embaixo. Eu falei, não, senhor, por isso que inclusive que a vasilha é transparente. Aí porque tinha um bonequinho estava fazendo um movimento, né? E o outro do lado parado. Ele falou assim, mas só tem um mexendo. Eu falei, pois é. Se fosse um ventinho, tava os dois, né? É, Mexendo. E aí eu falei, agora de certo a gente vai ter que arrumar um suporte transparente, com o vidro que já é transparente, pois para o povo é. ter certeza que não tem ninguém ali debaixo movendo os Isso. bonequinhos, né? Mas Mas, como esse campo é rico, né, Patrícia? O sim, campo da água é riquíssimo. você tem muitas possibilidades ali, e Sim. que aí o que eu fico, eu sou apaixonada pela água, é porque aí não pode ninguém, pode questionar assim, um dia questionaram a mim assim, mas a bacia não está torta? Ah, Por- pronto. É, Porque os bonequinhos estão indo todo para um lado. Aí eu falei, não, não está torta. Veja, nós estamos na mesa. Não tem nada torto, tá? Não uhum, era online, era presencial. Porque aham, às vezes fazer uma pergunta online, às vezes fala, nossa, será que está torto? E mesmo que tivesse, a água vai continuar reta, não é? exato. Então, não é. Eu falei, não, não tem, né? E aí foi muito interessante porque o dela veio tudo para um lado, e aí na semana seguinte eu conselhei o marido, porque eles tinham um combinado comigo, e Hum, aí o do marido ficou totalmente diferente, e aí eu conversei com os dois, falei, veja, cada campo é um campo, né? sim, Mas quando você fala de ser rico, é muito rico. E aí, eu completando também o que eu estava falando, é, não tem a intenção do meu movimento, e é uma isenção absoluta. exato. Então, a minha paixão pela constelação na água, faço constelação estrutural, faço circular, faço. Depende do que eu prefiro, até às vezes, ir para outros formatos, né? Mas o que acontece é Sim, essa isenção absoluta, né? Que não tem intervenção nem do constelador e nem tampouco do cliente que às vezes pô, vai querer um boneco perto do outro, que vai querer um sim. movimento que não é o movimento do campo. Então, essa é a minha paixão E pela tem água. uma coisa interessante também, né, Patrícia, que às vezes as pessoas acham assim, eu sempre falo nas aulas, falo, gente, se for presencial, arruma uma vasilha mais altinha, dá um jeito de proteger, porque tem cliente que pode querer soprar o campo, que pode fazer um movimento assim, né? E quantas vezes, né, quando eu atendia presencial, que hoje eu já não faço mais isso, mas quando eu atendia, as pessoas, às vezes, não respirar Sim, em cima do campo, e o campo muda mexe, mesmo. e depois, aí você tem que esperar, porque ele vai voltar para o Vai voltar. lugar que era o lugar, né? Sim, Então, ele é muito seguro para a gente trabalhar. Acho que a palavra é potência, é incrível, mas ele também é muito seguro para sim. o O constelador. profissional Sim, e para a pessoa ver aquele movimento, né? sim, Porque tá ali você e ela olhando, eu chego a cruzar até os braços, sabe? Chegar para cá, assim, porque a pessoa tá olhando um movimento e vendo que não tem nenhuma interferência ali. É o sim, campo mostrado pelo próprio campo, né? sim. Você sabe que eu acabo dando umas orientações. Eu falo, veja.
Se a gente está presencialmente, eu falo, olha, nós estamos com todas as janelas fechadas, né? Sim. E a gente vai falar sempre para frente, não para baixo, Uhum. para não interferir. Aí eu dou um exemplo, eu falo, ó, se eu falar assim, olhando para baixo, eu falei, pode olhar que vai mexer a água. Então a gente vai sempre tratar aqui. Sim. E aí esse combinado que eu faço, né? E já aconteceu, porque acontece, às vezes a gente pode esbarrar Sim. na mesa, olha, acontece, mas é aquilo que você fala. Aí você espera que vai voltar todo mundo para o seu Lugar. lugar. E quando você fala de segurança, foi a minha segurança. Hoje, mais experiente, com Uhum. mais formações, com mais horas de trabalho mesmo, Sim, né? porque tem Porque que praticar, né? Também não tem outro caminho a não ser praticar, gente. Não- é, outro dia eu vi uma frase, né? Que a pessoa falava sobre inveja, né? Inveja é algo que você quer ter sem pagar o preço, né? Exato, Esse é o preço. O preço de você fazer bem feito é você estudar bastante, né? É você praticar bastante, é exato. você ficar atento, atualizado, fazer as coisas. Então, quando você fala de segurança, a água foi a minha segurança, Uhum. porque eu tinha um receio, eu estou falando de uma fragilidade minha. Eu tinha um receio, e se eu falar, e se eu fizer esse movimento e é uma intervenção da Patrícia? Sim. Eu tinha esse, porque eu comecei com as ferramentas, então eu Uhum. comecei, depois é que eu fui fazendo as outras formações, né? Uhum. Então tinha, a água me dava e me dá essa segurança, mas se não tem água, vai com pedra, vai com aquilo que tiver na mão, Exato. porque hoje o conhecimento está completamente adquirido, vamos dizer assim, né? E a prática, né, vai nos levando para esse caminho, Ô, né? Patrícia, e aí você trabalha com desenho, com, com a água, falou aí da anamnese, né? Sim, eu trabalho com Ai, âncoras, né? adoro as âncoras. É bom, eu acho bom que o povo fala assim, eu gosto de desenho, eu falo, eu adoro desenho. Não sei, eu adoro. Na verdade, é porque a gente usa É tudo, porque né? tudo, né? Então tem a âncora do chão e a âncora da mesa. A Uhum. âncora do chão é tão interessante. Eu uso menos, mas a semana passada eu usei. Então eu falo, sente, eu não falo assim, olha, você não sabe o que é, mas sente esse lugar e sente esse. E a pessoa Uhum. sente, né? Uma vez eu fiz esse faz tempo, foi logo após ter feito a formação. Uhum. E a cliente brigava com o pai, brigava com o pai, brigava com o pai. Aí eu ancorei o pai no chão. Falei para ela subir na âncora. Falei, o que você sente? Aí ela falou, nossa, é esquisito, não é um lugar que eu conheço, não é, né? E eu fui, o que mais? Ela foi contando. Eu falei assim, então, esse é seu pai. Olha, Ela desabou. Por quê? Porque aí ela, pela primeira vez, ela se colocou no lugar do pai. Então, esse é um exercício que você ensina, que você faz sim, lá, né? As âncoras na mesa, e a gente é suspeito, né? sim. Eu comprei mais coisas. Chegaram ontem mais coisinha, né? Que eu via comprando coisinha. Aí o Valdir ainda falou assim: não vai parar, não tem mais onde pôr. Eu falei, mas olha só, agora tem isso, tem isso, tem aquilo. Porque quantas vezes você precisa ancorar Sim. coisas? E que aí é firula. Nossa, eu falei que eu morro de inveja que eu não tenho uma mãe que fica fazendo bonequinho para Ai, mim. gente. Não E que eu fico tem. inventando moda. E fica inventando moda. Quanto menos espera, a gente vai fazer o curso do Matias Vargas. Fomos lá fazer os 5 animais. Na outra semana, Patrícia já tinha os Os bonequinhos, animais. todos dos cinco animais. Fala pra gente Verdade. se isso, fala pra gente se isso não é para invejar. É É para invejar. verdade. A mãe dela faz todos os bonequinhos para ela, mas todos os meus bonecos
são da mãe dela e ela sabe disso, Sim. né? Então, mas a gente vai querendo outras coisas, mas se não tiver, ancore a pedra, ancore o Exatamente. sachê, põe um post-it e Ancora na ancore. mão, né? Ancore na É, mão cataléptica, né? Mão exato. cataléptica, ancora na mão. Sim. É muito simples, né, Patrícia? Eu acho bom a gente trazer isso, da simplicidade que é trabalhar. Eu falo isso sempre, eu não canso de falar. Eu vejo um movimento muito sério das pessoas levando o processo terapêutico, e principalmente quando a gente trabalha ou com ferramenta, ou com boneco, ou com isso, ou com aquilo, ou com aquilo outro, como se a pessoa tivesse que ter um dom especial. Gente, é estudo, aprendizado, aplicação. Não tem uma fórmula, não é algo assim que você precisa fazer algo transcendental. Não é. É simples. Você faz com qualquer coisa que tiver ao seu alcance, até com o seu próprio corpo você faz o movimento Sim. com o cliente, né? Desde que você tenha conhecimento. Exatamente. Então, porque aí, às vezes, Patrícia, eu acho tão importante a gente ter esse espaço para falar, Uhum. porque o que acontece? Às vezes, o simples não foi fácil, se tornou simples, Sim, porque é simples, mas requer conhecimento. E às vezes as pessoas acham, não, qualquer coisa é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. não é qualquer coisa. Nunca foi e nunca será. Então, para quem é terapeuta, que não trabalhava de forma sistêmica, como eu não trabalhava de forma sistêmica, você era responsável por um trabalho que olhava para uma vida humana, para uma pessoa, né? Mas quando você trabalha de forma sistêmica, tem muitas pessoas. Sim. Então você tem, eu pelo menos levo muito a sério isso, porque quando uma pessoa, um cliente chega para a gente, o que a gente tem, né? O que a gente tem? O que ele traz? O Sim. sistema dele inteiro no campo. Exato. E o tanto que isso é sério, né, Patrícia? É importante a gente falar isso, gente, porque quem ensina o que não sabe, ensina errado, é uma aranha. Quem atende de forma errada é uma aranha. E quem ensina errado, alguém que vai atender errado, é uma aranha duas vezes. Esse lugar a gente precisa ter muito cuidado. Você sabe que eu tive um aluno que no meio da aula, assim, ele falou: Nossa, eu estou me sentindo muito mal com a sua aula. Eu falei: Olha Jesus só. amado, nessa altura do campeonato, não me diz uma coisa dessa. Eu falei: Por quê? Ele falou assim: Porque eu já fiz 3 formações e você está me dizendo coisas que eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar coisas que você trouxe aqui. E aí eu sinto que eu estava fazendo errado com os meus pacientes, sendo errado. E ele ainda falou assim: eu me sinto um impostor. Olha só. Então, assim, graças a Deus, ele tinha outros recursos, tinha outros aprendizados que podia aplicar, né? Que acaba que vai ajudando quando a pessoa não recebe da forma correta, né? Porque tem gente, assim, a gente assiste e vê que aquilo não está sendo entregue da forma correta. Mas quem Sim. nunca viu, pega aquilo e fala, pronto, é isso, né? Mas é a formação onde a gente se conheceu, Sim, tinha um, foi desse modelo. foi Tinha desse pessoas assim. modelo, Eu né? lembro de uma coisa tão interessante nesse dia fatídico. Eu lembro que lá na recepção, uma pessoa chegou e me entregou um cartão. E aí no cartão tinha o nome, e estava escrito constelador. Eu falei, nossa, você já fez um curso? Onde você fez? Ele falou, não, vou fazer agora, eu já mandei para fazer os cartões. Então, assim, era um lugar tão seguro, tão famoso, né? Sim. E que tinha, assim, um nome, e tinha recursos e possibilidade de divulgação e tal, que as pessoas compraram e acreditaram que tinham recebido.
Sim, Hoje então, eu por vejo, exemplo, eu né? não acreditei que eu tinha recebido, Sim. mas eu lembro das nossas conversas no curso e depois nos grupos, enfim. E aí Uhum. foi quando surgiu até de você vir para São Paulo. E veja, gente, era para ter 20 pessoas, quando ia tinha 25, depois foi para 30 pessoas. Patrícia, cabe mais um e cabe mais um. E a gente, ai meu Deus, cabe mais um, cabe mais Vamos um. Como? espremer que cabe. É. Fomos espremendo e fomos em 30 e tantos, né? E quantas pessoas, né? Foi uma entrega incrível, porque são todos esses recursos. E aí você perguntou o que que eu usava mais, o que mais eu usava, né? Aí tem Uhum. as cartas, ai, Sim, Jesus amado, né? Aí tem as cartas, que é um recurso incrível que a sim, gente desenvolveu e que tem, né? E que para quem trabalha individual ou online, enfim, é sempre um grande recurso. Você sim. também você criou um baralho incrível. Eu também A fiz o Patrícia meu. tem também, gente, um baralho. Depois eu vou deixar escritinho o link do perfil lá do Instituto para vocês conhecerem o trabalho, acompanharem, conhecerem a entrega que ela faz, irem fazer atendimento com ela, conhecer os processos, porque a gente tem que ir em pessoas que fazem direito, né, Olha Patrícia? só, sim. E eu vou repetir uma frase aqui que é sua. A Hum, frase é dela, da Patrícia Naves, não da Patrícia Gonçalves. No curso, lá no meu espaço, em 2020, né? Em 2020, ela disse assim, gente, sem arrogância nenhuma, o que não existe concorrente, não existe, porque o que eu entrego, só eu entrego. E que o que sim, você entrega, só você entrega. Então, hoje tem duas Patrícias aqui, né? A Patrícia tem uma larga experiência, muito maior do que a minha, é minha professora até hoje. Estudamos juntos outras formações, né? Menos a gente espera, a gente está se cruzando em outras formações. Mas aqui todo mundo está a serviço. A sim. gente se propôs a isso, Você sabe né? que até hoje eu falo isso, Patrícia, que eu sempre gosto de falar isso. E eu gosto de falar no começo, porque sou assim, né, de um jeitinho. Eu falo, ninguém vai entregar para vocês o que eu vou entregar, porque eu vou entregar a partir da minha história. Sim, E cada um tem a própria competência de entregar também diferente do que todos vão entregar, porque nós entregamos a nossa jornada. Nós sim, entregamos tudo que a gente atravessou. Nós entregamos a nossa história de vida, muito além do nosso aprendizado. Por sim. isso que quando a gente chega em um lugar para entregar alguma coisa, a Patrícia estava comigo no curso do Matia Varga, que ele Sim. contou que ele colocava atrás dele os mestres. E aí eu pedi a palavra e falei que eu também colocava os meus mestres e que ele estava atrás de mim. Estava lá, sim, Aí ele disse assim: pois você pode ter certeza que atrás de você, então, também estão os meus mestres. E quando ele me disse isso, gente, eu me senti dobrar de tamanho, né? olha. Porque você imagina assim, ele é um cara que bebeu da fonte direta da Virgínia Satir. Exatamente. Que eu era uma criança quando ela faleceu. Então, a gente precisa entender, né, assim, o tanto que é importante nós reconhecermos o lugar do outro e a importância do outro, né, e a Sim, condição de cada um de trazer e entregar coisas diferentes. sim, Quantas vezes a gente termina as formações, Patrícia é testemunha disso, porque desde o grupo 1 até hoje, todos os nossos grupos do Instituto estão abertos, porque, gente, posta lá, vamos trocar experiência, né? Traz um desenho que exatamente. você recebeu, vamos compartilhar, vamos tirar dúvidas, vamos trazer casos, porque é muito rico, ninguém sabe tudo e todas as coisas, né, Patrícia? Não, e assim, é interessante ela falar dos grupos, né?
que quando ela vai divulgar, ela acaba colocando em todos os grupos, aí eu vejo plim, 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 aí eu me dou conta de quantos eu estou, né? Sim. Então, veja só, eu estou no T1 da formação de constelação e estou agora no T11. Então, Pensa. pensa que honra, né? A minha de estar nesse lugar. E é Sim, tão bonito você dizer sobre os nossos mestres, porque assim como eu realmente estava lá no dia do Matias, né, quando ele falou, e assim, o quanto, eu, por exemplo, eu não conheci presencialmente o Bert, que você teve essa honra de conhecer, né? Então, mas, por exemplo, conheci o Matias, que é o criador da estrutural, sim, né? O Guilherme, que é o criador da circular, e que um dia eles não estarão aqui. E sim. cabe a nós, a Levar nós, adiante. levar adiante com muita honra, muito respeito, todo esse trabalho, né? Então, quando a gente vai falar do Bert, é com muita reverência, né, a ele, ao que ele trouxe, o que ele ensinou, né, com tantas e tantas distorções que tem por aí, né, e outra fala que é sua e que a gente, quando a gente está começando, a gente não fica naquela insegurança, mas você sempre dizia assim, diz assim, né, gente, faça com seriedade, que aí não tem para ninguém, né? E não tem Exato. mesmo, É verdade. não tem para ninguém, né? Então, eu lembro de uma vez a gente fazer parte de um grupo no Facebook e uma pessoa escreveu assim: tem alguém para fazer constelação com preço justo? E a Patrícia surtou. A Patrícia ficou possuída de brava, 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 né? Aí eu falo assim, o que que é justo? Ela escreveu, o que é justo, né? Então, assim, o que que é justo, né? Sim. Caminhe com os meus sapatos, caminhe com os sapatos dela, Exato. caminhe o nosso caminho, né? E Patrícia, você aí, sabe que não, conclui que eu quero te contar um caso que aconteceu né? recente. Então, e aí o que que acontece, né? Então, a gente vai encontrar os nossos valores para ser cobrado. Eu atendo voluntariamente num hospital, você atende sem cobrar para quem. Só que a gente não tem que anunciar isso, nem anunciar o que Exato. a gente Não tem que cobra. tirar A gente só tem que selfie, né? fazer. Falando. É. Não tem. Isso é nosso. Uhum, Toda quinta-feira eu atendo. uhum. Atendo voluntariamente e cobro o que eu acho que eu devo cobrar. E Sim, alguém pode achar muito e alguém pode achar pouco. E aí vem a fala, que acho que é do Bert, né? Que diz que tem o constelador certo para cada um. exatamente. Hum, Você falou isso, eu né? lembrei de uma dezena de coisas aqui, mas essa questão, primeiro essa questão do cobrar, né? Nós temos um grupo que chama Profissão Terapeuta. É uma comunidade. E aí o primeiro exercício que eu passei para as meninas foi: eu quero que vocês façam um levantamento de quanto vocês investiram no conhecimento de vocês até hoje. Eu quero que vocês tenham noção de quanto vocês pagaram para saber o que vocês sabem hoje, para vocês terem coragem de cobrar o que vocês merecem receber. Porque quando a gente põe na ponta do lápis, fala, meu Deus do céu, né? Sim, sim. Assim, eu brinco que a gente começa no sanduíche do McDonald's, né? E depois você já está assim lá no Ah, Jacan, não isso. é? Você já está longe, Você já está num restaurante francês, assim. Então, É, a gente precisa entender que por trás do que a gente faz existe um investimento para ter coragem de cobrar. Então, quando sim. as pessoas falam essa questão, um preço justo, o que é o Qual justo? é a régua? É, Porque qual é a régua, né, para é. isso, né? E Então, eu por fico exemplo, vendo também, Patrícia, as pessoas que acham que o terapeuta não pode cobrar. Que o nossa, terapeuta. assim, Tem gente que pergunta, nossa, mas você cobra? Mas é pago? Eu falo, ai, gente,
Ué, vou te ensinar uma profissão, como é que eu não vou cobrar? E as pessoas, isso está muito desregulado, né, sim. nas pessoas. E acontece, Patrícia, provavelmente acontece com você também, às vezes a pessoa me manda assim, eu fiz uma constelação com fulano, aí aconteceu isso assim, 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 o boneco fez isso, 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 o que que você acha? Eu falo, não sei, eu não estava lá. Não, Aconteceu, não, aconteceu. é. É, você sabe que eu fui convidada para dar alguns módulos em Não Caxias do Sul. curto. Aham. Em 2022, eu fui 4 vezes para Caxias para contribuir com uma formação lá. E aí eu falei da constelação, falei, mas eu não ensinei. Eu comentei que eu constelava na água. Uhum. Nossa, que interessante. Eu falei, gente, e aí passei seu contato. Enfim, eu falei, faça uma formação se vocês quiserem fazer a constelação na Uhum. água, mas é um recurso muito bom. Eu fui lá Uhum. muito mais para falar do baralho, falar da psicologia, da espiritualidade, enfim, eu tive Uhum. outros campos para atuar. E Uhum. aí, uma aluna entrou numa famosa, a gente gosta das famosas, né? É impressionante. Uhum. Os É. famosas. E ela foi fazer ela abriu uma masterclass lá, e aí ela deu um exercício que era para colocar na água, e aí ela fez, que era para olhar no outro dia, e aí ia ter a resposta. Pois bem, a aluna fez. E chegou no outro dia, foi olhar, e aí ela fotografou e falou, Patrícia, qual que é a resposta? Eu falei, não faço a mínima ideia. Eu não sei o movimento que cada elemento que você colocou na água fez. Eu não sei quem entrou primeiro. Eu não sei o que é cada um. Eu falei, eu Uhum. não tenho como te responder. Eu falei, por favor, mande para a professora Exato. que deu esse movimento, porque eu não sei a menor ideia. É. E eu falei assim, gente, é, se eu esperar um movimento de um dia para o É. outro, Eu eu, falo que se a gente tivesse que esperar o campo, o representante tinha que dormir no tapete, né? É verdade. Uai, ai, você é ótima. mas é verdade. É verdade. A gente tem um caso assim muito muito interessante, né, que uma pessoa comprou uns bonequinhos, né, que da mamãe do instituto e essa parte ela que cuida, e aí ligou para ela. Eu conto isso na aula. Aí ligou para ela e falou assim: "Olha, o boneco tá meio mole". Aí eu falei: "Meio mole?". Aí ela falou: "Patrícia, a moça tá aqui toda nervosa que o boneco tá meio mole". Eu falei: "Uai, os meus que eu uso há não sei quantos anos nunca amoleceram". Vamos entender o que que foi. E aí a moça falou que ela tinha aprendido que os bonecos tinham que ficar deitados na água por 24 horas para ser imantados, né, naquela água de alguma forma, energizada, sei lá Ah, o tá que bom. que era. Aí, porque os bonecos tinham que ficar no campo de um dia para o outro. E aí, nesse dia, eu falei, mãe, isso foi, sei lá, em 2020. Aí eu falei, mãe, fala para ela que não tem, que isso não existe, porque se precisasse ficar no campo, teoricamente, se você parar para pensar, o representante tinha que ficar no tapete, tudo amontoadinho, né? Para no dia seguinte falar o que sentiu, porque o movimento é na hora, é no Sim, instante. Você precisa observar, estar ali presente, consciente, vazio da sua intenção e pleno do seu conhecimento. exatamente. Esse é o lugar, Exatamente. né? Esse Exatamente. é o lugar. Então, E assim, eu fico imaginando se a gente deixar EVA na água, né? Tingiu a água, né? Pensa. Tingiu, é. tingiu, tingiu a água. Então, assim, eu não sei, assim, a gente brinca assim, mas nós levamos a sério, viu, gente? É porque a gente Com conversa certeza. muito. Sim. Mas talvez quem ensinou tenha aprendido dessa forma, né? E tá tudo Sim. certo, mas eu penso que tem que ter um certo senso. Olhar Oh, crítico. Acho que é exato. um olhar crítico, né? Pensar Assim, logicamente, né, as coisas. Eu acho que tudo a gente precisa entender do outro, né? Tá, qual o sentido disso? Eu sou essa pessoa, vim dos números, né? Então, assim,
para mim, estar trabalhando dentro do lugar terapêutico é porque você pode ter certeza que foi algo que eu mergulhei profundamente para fazer sentido para mim. Que primeiro Sim, fez sentido para mim, para sim. depois eu levar adiante Levar as adiante. questões. E eu acredito que todos nós que seguimos nesse lugar é porque primeiro fez sentido para a gente. Sim. Senão não tem por que estar aqui. Senão a gente não estaria Exatamente. numa sexta-feira à noite, né, Exato. fazendo uma live, compartilhando nossas experiências, Sim. né, dividindo conhecimento, porque quando a gente abre uma live para fazer, nada mais do que levar o conhecimento, Sim. né, levar. A gente, às vezes, aqui está dando, inclusive, o caminho das pedras, Exato. né? Inclusive os caminhos das É. pedras, porque a gente hoje já tem uma segurança desse lugar que a gente ocupa, desse lugar que a gente trabalha, e aí o que a gente vem aqui é fazer esse movimento para conhecer. Sim. Então, falar, voltando até para a gente não perder o fio do mapeamento, para mim, é um chão para mim, foi um chão para mim. E é uma malinha de ferramenta mesmo, por Sim. isso chamava ferramentas, né? Sim. Hoje é mapeamento, e por que é mapeamento? É mapeamento porque a gente mapeia. De verdade, Mapear, né? de verdade, a gente mapeia. E aí, quando a gente vai exatamente para a constelação, ou não, ou para um movimento, ou para um exercício, ou para uma Sim. carta sistêmica, tem Uhum. tantas possibilidades, né? Você já tem isso desenhado junto com o seu cliente. E Uhum. eu acho que é isso que traz essa segurança. Então, Uhum. fazer essa formação, né, é, é um grande presente. É Mesmo que um dia tanta você vai, coisa. né, o mesmo que você fala assim, não, não é esse caminho que eu quero seguir, mas ele sempre vai ser uma referência para novas coisas que você venha fazer, Sim. porque tem o genograma, a gente não falou do Sim, é genograma, verdade. É né? uma Tem o ferramenta genograma, também incrível, né? é incrível. Eu uso menos, mas quando uso, ele já eu falo sempre disso, é uma Uhum. fotografia. Sim. É uma fotografia daquele sistema. Então, você tem o desenho, é uma fotografia daquele sistema. Você faz a linha do tempo, é uma fotografia, né, Uhum. do que aconteceu, a fotografia da vida da pessoa, Sim. ou dos episódios que ali ela colocou. Então, a gente parte dessa fotografia, a gente E o parte tanto que dá desse um lugar. salto, né? O que eu vejo, assim, o tanto que isso dá um salto na vida, no atendimento, né, Pata? A Sim, verdade é essa. Às é, vezes, nós íamos levar mais tempo para chegar onde a gente chega, isso né? Usando não as tenho dúvida. ferramentas. Essa é a É, minha paixão das é. constelações. Essa é a minha paixão, né? Eu venho da psicologia, né? Eu me formei em 93, gente, são Não conta 31 anos, essas coisas, já falei, não conta. né? Eu me formei em 93, então, mas eu pouco atuei como psicóloga, muito pouco, porque eu trabalhei na educação. Sou pedagoga também, fiquei na educação por enorme paixão a esse lugar, né? Mas o que que acontece? As ferramentas, a constelação, são saltos, Sim. quase que é um salto-luz, sabe? Quase que um salto-luz, né? Uhum. A constelação mesmo que eu fiz hoje à tarde, a moça dizia assim, porque ela assistiu a minha palestra lá no hospital. Eu fui convidada para dar uma palestra, ela não é de lá, mas ela foi assistir. E aí eu disse, uma das falas foi o que era constelar, que é encontrar o Uhum. seu lugar no mundo. E eu falei, quando Sim. você não está no seu lugar, e aí eu fiz uma listinha. Uhum. Você adoece, né? Você tem problema com seus relacionamentos, com seu trabalho, Com com você dinheiro. mesmo, com dinheiro, né? E essa era a minha palestra. E aí
Tanto é que ela fotografou tudo para mim e me mandou hoje. E ela falou, Olha. Patrícia, quando acabou a palestra, ela falou, Patrícia, você pode me dar seu telefone? E aí, quando ela se marcou para fazer, eu falei, o que que você busca? Ela falou assim, eu só tenho dor. Olha. Então, com certeza, eu não estou no meu lugar. Depois da sua palestra, eu tive clareza disso. E nós fizemos a constelação hoje à tarde. E aí ela foi vendo. E aí quando ela Uhum. foi falar com os filhos, quando ela Uhum. foi falar com os filhos, ela já falava assim, não precisam repetir o que eu fiz. Olha. Então, isso é um movimento de um dia, de Sim. um E o dia. tanto que é importante, você falou uma coisa aí também, que é outra tecla que eu acho que a gente tem que bater sempre. A pessoa, é importante que ela sinta, mas é importante que ela entenda. É Exatamente. importante que ela compreenda o movimento que ela faz e o movimento que ela tem que fazer a partir dali. É nosso papel terapêutico ajudar o outro a compreender o movimento que ele faz e que faz com que ele esteja nesse lugar hoje e qual é o movimento para que ele vá para esse lugar hoje. A nossa dor é que às vezes ele enxerga o movimento e não sai do lugar. Sim. Mas aí é uma escolha dele, né? E às vezes é processo também, Exato. mas Mas veja, fazer com que a pessoa compreenda o movimento, né? Eu ir para um lugar que eu vou entender aonde eu estou presa, né? O que está acontecendo, qual é a dinâmica que me mantém nesse lugar, sim, é algo que não tem. Não, hoje eu fiz um atendimento que a pessoa trouxe como dentro da área já, e aí ela trouxe já com um diagnóstico assim de triangulação, e não era, sabe? Era um útero em luta, eram outros lugares assim, e quando ela compreendeu, fez um sentido assim, fez luz, ela falou: "Nossa, eu tô mais leve. Eu me sinto realmente mais leve". Então é sim. incrível. Quarta-feira, depois da live com Devanira, a gente tem a comunidade de negócio, né? Não, Aí a gente fez um movimento, até com um paciente meu, que eu trouxe para fazer o sim. movimento no grupo, né? E aí ele depois falou: Nossa, no dia seguinte ele falou assim: Eu dormi bem demais, eu tirei um peso, né? Então, assim, no nosso lugar, gente, é leve. Sim. Literalmente isso. No nosso lugar é leve. Paty, eu vou abrir para ver se tem alguma pergunta, Por porque nós já favor. passamos de hora, que a É gente mesmo, conversa nós pouco. duas. Ó, e não caiu. Olha só, não Você caiu. vê? Você vê? Vou falar para a Regiane, que ela que estava trazendo peso para nossa live, que caiu Ela é três outra vezes. queridíssima, queridíssima. Gente, eu amo a Regiane. Tem dia que eu tô falando com ela assim, eu falo no meu Instagram pessoal, no meu Instagram do Instituto, no meu WhatsApp e no Facebook. Eu falo, Regiane, nós estamos ficando malucas. Você já viu? E assunto diferente, né? Quatro conversas diferentes, mas nas jornadas, e é interessante a gente pensa, a Ana Albertini falando, passou e não senti passar. Que bom, querida. Oh, que Que bom. bom te ver aí. Mas é interessante isso, né, Patrícia? A gente vê que em todos os lugares da nossa história tem um porquê da gente estar lá. Porque Sim, todos nós, né? Você vê a Regiane, você, a Isabel, que também segue na, sim. na, na Na, jornada na jornada conosco. agora. É, Sim, então, tá lá também refazendo, né, o sim. terapia, porque fez lá Lá atrás, está no fazendo T1 agora. e está no É, tá T11. agora, Então, apesar de toda aquela dor que a gente teve de Sim, sentir meio que enganada, né? sim. Olha quantas coisas nós estamos aqui 4 anos depois, 5 anos depois, porque aquilo foi em 5 anos depois. 2019. Cinco Sim. anos depois estamos aqui juntas, olhando para as nossas histórias, conversando, trocando, num outro lugar já de Meu compreensão, corpo inteiro se aprendizado. arrepia. É, Meu corpo inteiro se arrepia. E qual é esse lugar? Particularmente, eu penso que era. A gente já conversou isso, né? Mas era assim.
era para estarmos lá, sim, para depois seguirmos e com muito mais força. E há poucos sim, dias atrás, numa conversa em particular nossa, você me disse, Patrícia, veja a sua vida mudando, veja, sim, né? E que é desse lugar, né? Porque eu, por exemplo, não atendia online, não acreditava no atendimento online, e a pandemia veio. sim, E meu espaço ficou um ano fechado, pagando aluguel com ele fechado, mas é sobre isso. sim, É você acreditar, usar ferramentas sim, e aí você a sua prosperidade acontece. Estar no seu lugar te leva para menos dores. As dores sim, sempre vão existir, sempre exato, vão existir, porque episódios sempre acontecem, né? Então eles sempre vão existir, mas a gente olha para isso, resolve no tempo que tem que para resolver e você continua fazendo a sua caminhada. sim, Então, eu acho que é bem gostoso. Que papo bom que a gente teve aqui. exato. Vamos ver se tem É. perguntas, se Alguém querem. tem alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer saber algo sobre a experiência da Patrícia, sobre o trabalho dela? As pessoas, você sabe, é tão interessante quando a gente desliga a live, tem um monte de pergunta no direct, Ah, né? A mãe, ó, que live mais deliciosa de assistir. Constelação na água tem que ser o quê? Patrícia, conclui sua pergunta aí. Cortou um ah, pedaço da pergunta. cortou É, aqui para mim. O que é. foi a Aqui, pergunta? numa plataforma redonda? Não. Pode ser quadrada, triangular, Ah, oval. então eu vou fazer Pode ser uma graça pode ser agora. uma Então eu vou fazer. piscina. Ó, a Patrícia, quando veio no meu espaço ensinar as ferramentas, Uhum. né? Ela trouxe todas umas bacias parecidas. Veja que ela veio de Uberlândia com Sim. uma mala lotada de Uma boneco, mudança. uma mudança, uma mala que, Nossa Senhora, precisou de ajuda para subir minha escada lá. E aí ela cancelou, ela trouxe essas bacias, cada aluno tinha uma bacia, mas era material dela, não era nossa. Ela trouxe para a gente usar. E ela deu a formação e foi embora com a malona dela, né, com as coisas dela. Ficamos com os bonecos, porque todos nós recebemos os bonecos feitos pela Uhum. mamãe, né? Sim. E aí vocês não vão acreditar o que eu fiz. Eu falei, nossa, preciso procurar uma bacia, um recipiente. É, e aí eu demorei. E um dia uma funcionária chegou na minha escola com essa bacia. Eu falei, onde você comprou essa bacia? Ela falou, não, Patrícia, eu acabei de comprar. Eu vinha trazer para colocar umas frutas aqui na nossa salinha de almoço, né? Eu falei, mulher de Deus, quanto você pagou nessa bacia? Porque eu quero essa bacia. Mas por que você uma bacia? Eu falei, foi nessa bacia que eu aprendi a constelação na água e é Olha, nessa bacia que eu sigo honrando a formação que eu recebi. olha, que Então, lindo. eu não Gratidão. constelo, eu já comprei de vidro, já quebrou, então é aqui. E aqui eu vou seguir com humildade nesse lugar. Então pode ser sim em qualquer lugar, na piscina, onde for, né? Sim, A gente brinca da piscina, mas tem gente que faz sim, aquelas mini piscinas, né? E sim. faz e Eu já fiz com gente na ó, piscina. é isso. Ó, É, só podia ser ela. Só eu podia. já fiz, eu já fiz com gente na piscina. É incrível. Ainda vamos montar uma coisa dessa para as Ó, pessoas entenderem esse campo no vamos, corpo. É, vamos, Paty, vamos sim. muito obrigada. A Ana Albertine disse que nem viu o tempo passar, que tenha certeza aí que o nosso curso é ótimo. Ana, vem fazer. Eu Vamos fazer, tenho gente. gente, semana que vem, não posso esquecer de falar, Vai, semana que vem, por segunda, favor. quarta e sexta, a gente tem nosso workshop de ferramentas online, gratuito. Para entrar no grupo do workshop, é só você clicar no link Da Bio. da nossa bio
que vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, que é onde nós vamos colocar o link das aulas na segunda, quarta e sexta. Tem muito conteúdo, vou trazer ferramentas, vamos praticar exercícios, vou apresentar o nosso trabalho, vai ser muito bom. Pati, Deus te abençoe, que você siga em prosperidade, em crescimento, em sucesso, sucesso com o seu trabalho, com seus produtos, com o seu serviço, paz e amor no seu casamento, no seu lar. Que Nossa Senhora te abençoe cada vez mais e que toda a espiritualidade te proteja. Gratidão pela sexta-feira, uma hora dessa. Eu ainda vou atender, estou atrasada 10 minutos com a minha cliente das Nossa, nós nem 8h30. passamos, e a gente não vê mesmo. É Muito, eu verdade. que agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar o quão bem a sua formação fez para mim e o Gratidão. lugar que esse lugar me levou, né? Porque foi dali, né? Desse lugar que eu fui mergulhar em tudo onde vivo ainda mergulhando. Então, Gratidão, querida. a honra, a gratidão é toda minha. Bom fim Um de beijo, a semana. gente se vê. Para Beijo. você Com também. Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.